Oi, eu sou a casa do professor. Sim, sou Daisy, sou a casa do professor. E enquanto eu estava aqui produzindo alguns dos recursos dos jogos que eu faço, eu tive vontade de gravar isso aqui e deixar aqui, tá? Não sei quem vai assistir esse vídeo, não sei quem vai ouvir, quem vai chegar até esse vídeo. Meu canal não é viralizado. Então, eu sei que Jesus vai deixar as pessoas corretas para assistir. Não é, parece clichê, né? Isso parece clichê do YouTube, mas eu senti essa mega vontade no meu coração de falar isso, de deixar isso salvo. Não sei se porque eu vou voltar e vou ver esse vídeo depois no futuro. Mas é isso. Bom, essa semana, no devocional, eu me peguei numa passagem muito simples que me fez refletir muito. Aquela passagem de Jesus transformando água em vinho. E algo muito simples me chamou a atenção. Foi quando Maria, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira que Jesus foi convidado. Tá lá dizendo que ele foi convidado. E a segunda Maria fala, faça tudo que ele mandar. E eu parei e fiquei refletindo aquilo ali, enquanto o Senhor ministrava ao meu coração, sobre obediência. Obedecer ao Senhor, para que milagres possam acontecer na nossa vida, a gente precisa obedecer os comandos do Senhor. E durante a semana eu fui ministrada sobre essa questão do ouvir, ficar atento ao ouvir do Senhor. E o Senhor tem feito grandes coisas comigo, né? Grandes experiências, eu posso dizer assim. E o Espírito Santo falando comigo sobre essa questão de obedecer, né? Olha só, Jesus, ele foi convidado. Quantas vezes nós fazemos algo e não convidamos Jesus? Mas Jesus já está ali. Jesus já está na minha vida. Mas ele é educado. Ele não vai chegar e vai sentar na mesa sem com que você tenha convidado ele para sentar na mesa. E aí depois vem a segunda parte. Faça tudo o que ele disser. Sim, faça tudo o que ele disser. Sabe que tem momentos que Jesus manda a gente não ir, não fazer, sair de mesas, deixar amizades. E parece que é algo muito bom pra gente. E a gente simplesmente fala assim, poxa, isso aqui não tem nada de errado, né? É lícito, mas tá lá na Bíblia também, né? Das coisas que Jesus deixou pra gente. Que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso. Fazer o que Jesus manda não é só fazer as coisas boas, mas também fazer as coisas que Ele está nos dizendo para que a gente não faça. Sabe o que aconteceu algumas vezes na minha vida? De que algo era lícito, era muito bom, me daria um bom retorno financeiro, mas Jesus dizia, não faça. Não é a hora, não chegou o momento. E as pessoas ao meu redor diziam, por que você não faz? Eu dizia só, porque não é a hora, não é o tempo. Existe um tempo certo, eu vou fazer no tempo certo. E foram passando várias oportunidades, vamos dizer assim, que muitas pessoas que estavam ao meu redor diziam, por que você não faz isso? Você tem tudo para fazer, mas eu orava e o Senhor dizia, não é a hora, não é a hora. E aí hoje pela manhã, eu fui comprar algumas coisas, né, com meu filho, e Miguel gostou de um carrinho, um brinquedo. Ele é criança, né? Vai gostar de um brinquedo. Ele lá entende o que é bom, o que é o material bom, o que é material ruim. Ele não vai entender isso, né? E aí, eu falei pra ele assim, filho, o carro era... O preço do carro era o preço de um carrinho da Hot Wheels, aqueles carrinhos pequenininhos. Então eu falei assim, filho, esse carrinho aqui a mamãe não vai levar e eu vou comprar outro carrinho pra você. Ele não entendeu naquele momento. E ele começou a chorar na loja e eu simplesmente... porque eu não tava vendo ele chorar, deixei ele chorar. Eu disse, tudo bem, paguei a conta do que eu tinha de comprar na loja. E falei, olha, você não vai comprar esse carro aqui,
E a gente vai lá em outra loja e você vai comprar outro. Ele continua chorando, eu peguei pela mão dele, conduzindo. Enquanto eu estava conduzindo ele, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo: sabe que muitas vezes você foi assim? Você queria algo porque estava nos seus olhos que parecia ser bom, mas Deus tinha o melhor para você e você foi menino birrento, chorou naquele momento querendo aquilo algo que Jesus tinha para lhe dar, que Jesus não estava lhe dando. E aí eu fiquei, poxa, como eu fui desobediente, né? Perdão, Senhor. Comecei logo a orar, perdão, Senhor. Quando eu entrei na outra loja com meu filho, que ele chegou na seção dos carrinhos da Hot Wheels, e ele ficou assim: mamãe! Falei: escolha o que você quer. Você pode escolher um carrinho, você pode ficar à vontade, escolha qualquer carrinho, sendo um carrinho que você vai escolher. E ele: é sério, mamãe? Eu disse: sim. Roxo com verde. Você escolheu o roxo com verde? Ele tá aqui dizendo que escolheu. E aí, ele escolheu o carro, saiu super feliz, né? Mega feliz da vida e tudo mais. Eu falei: pronto. Entendeu que você precisa ter paciência. E enquanto eu falava para o meu filho, o Espírito Santo falava para mim: entendeu que você precisa ter paciência? E eu: meu Deus, é comigo que o Senhor tá falando também. Mas é isso. Sabe, tem coisas acontecendo na minha vida que tem sido... eu não tenho palavras para mensurar como Deus está fazendo na minha vida. Só que existe um caminho atrás de tudo, dessa trajetória, né? Existe um caminho de onde eu estou chegando. Ainda não cheguei, mas eu estou chegando. Eu sei que eu estou chegando. Existe um caminho e existiu processos no meio desse caminho. Mas, acima de tudo, existiu paciência. Eu tive que aprender a ter paciência, a ser paciente, a esperar e saber que eu precisava ouvir a voz do Senhor quando o Senhor estava falando comigo e passar por alguns processos de entender o que Deus queria para minha vida em algumas situações. E aí, quando eu lembro de algumas situações onde eu dizia assim: Senhor, isso aqui é bom para mim, eu posso fazer isso? E o Senhor começou a dizer para mim: não, não, não. E eu fiz assim aquela birrazinha, né? Mas por que, Senhor? Por que que não? Por que que não? E hoje eu entendo que a gente precisa ter paciência. Eu não sei se você está passando por um processo onde você precisa ter paciência. Mas entenda, obediência anda junto com paciência. E a gente precisa ter paciência para poder ser obediente. A gente não consegue ser obediente sem ter paciência. Descansar no meio do processo é a parte mais difícil. Porque a gente pensa: eu não estou agindo, eu não estou fazendo. Quando na verdade descansar é uma maneira de você agir. Quando você descansa e deixa o Senhor fazer, você demonstra paciência. Você demonstra obediência também. Eu não sei o processo que você está enfrentando, mas eu sei que se você tiver paciência e for obediente, ouvindo e fazendo tudo que Jesus te mandar fazer, o seu milagre vai chegar. Assim como aquele vinho, né, que lá João relata, né, na passagem de João relata que foi o melhor. Jesus trouxe o melhor, o melhor. Sabe que às vezes a gente quer vinho, quer tomar o melhor, mas acaba tomando o vinho mais barato, porque não tem paciência de ouvir o que o mestre tem a falar. Então, Jesus quer o melhor para você, mas você precisa ouvir o que ele tem para falar para você. Sabe como que eu ouvi Jesus falar comigo? Colocando a minha carne lá no cantinho dela, jejuando. Jejuava, eu pedi a Deus que me desse direção, que me desse norte, que me mostrasse, que me abrisse os olhos para eu poder ver aquilo que ele estava falando comigo. E que um dos jejuns que eu fiz, que foi assim algo que me marcou muito, que é
quando eu pedi ao Senhor para me entender a voz dele e que todas as outras vozes que tentavam chegar até a mim, que elas silenciassem para mim poder entender o que Jesus queria para minha vida, o que Deus tinha para falar comigo. Então, hoje, quando eu leio essa passagem de dizer, faça tudo o que Jesus manda, é mais fácil para mim, porque eu já entendi qual é a voz do Senhor falando comigo. Qual é a voz do Espírito Santo? Eu já entendi que o Espírito Santo, ele é o meu amigo fiel. Ele está lado a lado comigo. Mesmo quando eu erro, ele está ali comigo. Mesmo quando eu desobedeço, ele continua estando comigo, me dando direção. Então hoje eu entendi, mas há um tempo atrás eu não tinha esse discernimento de voz, da voz do Senhor, de entender a voz do Senhor. Então hoje eu entendo que quando o Senhor quer falar comigo e quando o Senhor tem algo a transmitir pela minha vida, o Senhor começa a me dar algumas instruções. Então isso tem engrandecido a minha vida. Se você está passando por uma fase onde você precisa ouvir ou está buscando o seu milagre, oi amor? Está buscando o seu milagre, então entenda. Silencie todas as vozes que estão aí dentro. Ouça a voz de Jesus. Oi amor. Eu vi E faça tudo. Foi? Na igreja, no telefone. Tá. E faça tudo o que Jesus está mandando você fazer. E o jacaré Seja abençoado. igual a dele. E esse é meu Miguelzinho, meu mamãezinho, né, mãe? É. Meu ajudante mirim. Então é isso, gente. Sejam abençoados. É isso, mamãe. Eu não gravo vídeos aqui, mas eu sei que esse vídeo chegou pra você. E você será abençoado.